O Esperanto é uma língua diferente, não é como português, espanhol, francês, alemão, etc., porque é uma língua criada, língua neutra, universal, internacional, mas é uma língua. Então, o que uma língua tem a ver com teosofia? Pode se perguntar. Isso eu vou comentar daqui a pouco. Evidentemente, eu vou ter que falar um pouco sobre o Esperanto em si, né, para aqueles que não sabem nada ou muito pouco sobre o Esperanto. Então, o Esperanto foi criado pelo polonês Ludwig Lesia Zamenhof, ou em português, Luiz Lázaro Zamenhof. Ele nasceu em 1859 em Białystok, no nordeste da Polônia, numa família judia. Ele era judeu, nós vamos ver que isso houve alguma influência no desenvolvimento do Esperanto. Białystok, sua cidade natal, ficava no Império Russo. E em Białystok, na sua cidade natal, moravam várias nacionalidades, membros de várias nacionalidades, e que falavam, portanto, várias línguas. As línguas mais usadas eram o russo, o polonês, o alemão e o Yiddish. O Yiddish, a língua franca ou de comunicação dos judeus. E, obviamente, numa cidade não muito grande, houve dificuldades de comunicação entre esses membros de várias nacionalidades, vários povos. E daí veio uma consequente falta de compreensão mútua. E houve, então, até brigas, violência entre esses membros de diversas culturas e até mortes, até assassinatos por causa disso. E Zamenhof, ainda criança, presenciou tudo isso. E ainda jovem, criança, ele se perguntava, mas por que tudo isso? E quando ele era adolescente, ele teve a ideia de criar uma língua neutra, língua franca, língua de comunicação, que possibilitasse a comunicação entre os vários povos, entre todos os povos, e que melhorasse a compreensão entre as pessoas de línguas e culturas diferentes. Ele pesquisou, inclusive ele falava várias línguas, elaborou uma primeira versão, mas depois a modificou, mas em 1887 publicou o seu primeiro livro, chamado Primeiro Livro de Esperanto. Ele tinha 28 anos. É uma obra de gênio. Agora, como autor, ele colocou um pseudônimo, Doutor Esperanto, provavelmente porque ele era judeu e houve muito antissemitismo. Esse Doutor Esperanto, em Esperanto, significa o doutor que tem esperança. E, aos poucos, curiosamente, essa palavra Esperanto se tornou o nome da língua. O Zamenhof enfrentou críticas, muita oposição, muita perseguição, porque havia um forte antissemitismo no Império Russo, como em outros países também, e os nacionalistas no Império Russo, mas também em outros países, eram, obviamente, contra o internacionalismo dessa língua Esperanto. Mais tarde, já adiantando um pouco, houve também muita perseguição nas ditaduras de Hitler e de Stalin. Zamenhof lutou muito para divulgar o Esperanto. Lutou muito, durante 18 anos, né, para divulgar essa sua criação, a língua Esperanto. Finalmente, em 1905, conseguiu realizar o primeiro Congresso Universal de Esperanto na França. Participaram 688 pessoas de 20 países, e todos falando Esperanto. Esses congressos universais ou internacionais acontecem anualmente, exceto durante as grandes guerras, desde 1905.
e, em média, participam 2.000 pessoas, sendo que, em 1987, em Varsóvia, participaram quase 6.000 pessoas. 2015, na França, no 100º Congresso Universal, participaram 2.700 pessoas de 80 países. No ano passado foi em Nitra, na Eslováquia, participaram menos, mas de qualquer maneira ainda de muitos países, 60 e tantos países. Eu vou falar um pouco agora sobre a situação do Esperanto hoje em dia. Desde 1905 existe a revista Esperanto, que é órgão oficial do Esperanto. Desde 1908 existe a Associação Universal de Esperanto. Estão associados esperantistas de mais de 120 países e existem associações nacionais em mais de 70 países, como aqui também no Brasil. Obviamente, existem gramáticas, muitas gramáticas monolíngues só em Esperanto ou bilíngues, livros didáticos, é óbvio, né, de Esperanto, em Esperanto e em muitos idiomas. Dicionários, obviamente, também, brasileiros, e tem cerca de 2.000 revistas no mundo inteiro. E livros em Esperanto, tem mais de 35.000. Tem várias obras originais escritas em Esperanto e tem muitas traduções. Por exemplo, a Bíblia, o Alcorão, a Bhagavad Gita, que aqui se conhece bastante, o Dhammapada, os budistas, foram traduzidos. E obras da literatura mundial, a Divina Comédia de Dante, Hamlet e outras peças de Shakespeare, os Lusíadas de Camões, peças de Molière, obras de Goethe, Dostoiévski, etc., etc., os grandes autores da literatura mundial. Autores do século XX, temos Bertolt Brecht, o alemão, a novela dos Três Vinténs, Günter Grass, prêmio Nobel, alemão também, o Tambor, outro Hermann Hesse, prêmio Nobel, o livro Siddhartha, Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, Paul Sartre, francês, A Náusea, e Stefan Zweig, outro alemão, Histórias de Xadrez. E autores brasileiros também foram traduzidos, Jorge Amado, A Morte e a Morte Quincas Berro d'Água, Paulo Coelho, O Alquimista, Graça Aranha, Canaã, Guimarães Rosa, A Hora e Vez de Augusto Matraga, Lima Barreto, O Homem que Sabia Javanês, Machado de Assis, o Alienista, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Graciliano Ramos, Vidas Secas. Rádios. Existem programas em Esperanto em várias rádios em vários países. Os mais importantes, vou citar só os mais importantes, que têm mais programas e mais regulares, são da Rádio Polonesa, que se pode ver na internet, tem um site da internet, e da Rádio Chinesa. Também tem, todos os dias tem programas em Esperanto. Também tem o Rádio Vaticano e outros. Internet. Vou fazer uma pequena citação. Após 1995, com a popularização e disseminação da internet, o movimento esperantista ganhou uma nova força propulsora. E hoje, graças à internet, tem muita comunicação e existem, portanto, muitos blogs, muitos fóruns, muitos sites, milhões, evidentemente, de e-mails e muitos grupos de WhatsApp em Esperanto. Na Wikipédia
tem mais de 235 mil artigos em Esperanto. Aqui, a primeira página da Wikipédia em Esperanto. Desde 2012, o Esperanto também é uma das línguas do tradutor do Google. Então, a gente pode colocar lá, em qualquer língua, línguas que o tradutor do Google traduz, por exemplo, português, e você pode mandar traduzir para Esperanto, ou do Esperanto para o português, sendo que todo mundo, não sei se todo mundo usa, mas o tradutor do Google não é totalmente confiável, né? Frases simples ele traduz bem, mas quando fica mais complicado, isso é para qualquer língua, não só Esperanto, ele comete erros. A Unesco, em 1954, reconheceu o valor do Esperanto para a educação, ciência e cultura. Em 1985, recomendou aos países membros a difusão do Esperanto. Quais são as vantagens do Esperanto? Não vou entrar em detalhes, não dá para essa palestra não é sobre isso. Mas as vantagens principais do Esperanto: a extrema simplicidade da gramática, a extrema regularidade da pronúncia, a regularidade e riqueza da formação de palavras. O vocabulário é baseado nas línguas europeias, principalmente o Esperanto, o latim. Então, isso facilita bastante para as pessoas de povos de línguas europeias, especialmente de línguas que vêm do latim, como o português. Então, dá para ler muita coisa em Esperanto. Mas aí se pode perguntar, mas e os não europeus, os não ocidentais, asiáticos, africanos? Claro, para eles é um pouco mais difícil, mas continua essa mesma extrema simplicidade da gramática, a extrema regularidade da pronúncia, bem diferente do inglês, por exemplo, e de outras línguas, e a regularidade e riqueza da formação de palavras. Tudo isso facilita muito a aprendizagem e o uso do Esperanto. Agora, vamos rapidamente ver o que o Esperanto tem a ver com a teosofia. Teosofia, todo mundo sabe que significa sabedoria divina. Teosofia é um vasto corpo de conhecimentos e de ensinamentos. Obviamente, o Esperanto não é isso, né? O Esperanto é uma língua, porém, os dois movimentos têm algo em comum. O primeiro objetivo da sociedade teosófica, certamente todo mundo daqui também sabe, é formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. E em muitos textos teosóficos, obviamente, se fala de fraternidade, de altruísmo, de paz, justiça, etc. E Zamenhof, o criador do Esperanto, ele disse uma vez: a grande maioria das pessoas que lutam pelo Esperanto está ligada por uma ideia comum, que é a ideia interna do esperantismo. E essa ideia interna é, que ele mesmo disse, queremos criar uma base neutra sobre a qual os diversos povos possam comunicar entre si pacífica e fraternalmente. No segundo Congresso Universal, também se falou dessa ideia interna do Esperanto, dizendo que essa ideia interna é a fraternidade e a justiça entre os povos. E uma estrofe do hino do Esperanto diz o seguinte: sobre um fundamento de língua neutra, compreendendo uns aos outros,
os povos formarão consensualmente uma grande família. O presidente da Associação Universal de Esperanto, Dr. Mark Fettes, que é um canadense, portanto, de língua inglesa, ele disse: a ideia do Esperanto é a da dignidade humana, da solidariedade humana, da igualdade e da sincera comunicação entre os seres humanos em escala mundial. E 2 dos 4 objetivos da Associação Universal de Esperanto são facilitar os relacionamentos morais e materiais de qualquer espécie entre os homens, apesar das diferenças de nacionalidade, raça, sexo, religião, política ou língua. E fazer crescer entre seus membros um sólido sentimento de solidariedade e desenvolver neles a compreensão e estima por outros povos. Lembrando, mais uma vez, o primeiro objetivo da sociedade teosófica: formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Nenhuma outra língua fora Esperanto tem essa ideia interna que eu mencionei, né, de fraternidade, de solidariedade, de paz, justiça, etc. Agora vamos realmente ao que interessa, que são as relações entre a teosofia e o Esperanto. Lembrando, em 1875 foi fundada a Sociedade Teosófica. Em 1887 saiu o primeiro livro de Esperanto. Em 1905 foi organizado o primeiro Congresso Universal de Esperanto. Em 1902, portanto, já antes desse primeiro congresso, na revista em Esperanto, La Lumo, que significa a luz, saiu um artigo com o título Teosofia em Condenso. Podemos traduzir mais ou menos por teosofia condensada, ou seja, um pequeno resumo da teosofia. E tudo isso em Esperanto eu traduzi e vou citar algumas coisas. A teosofia ensina que a vida é una e, por isso, ela nos dá uma base científica para a ética e a fraternidade universal. Ela mostra que a unidade, a harmonia e o amor são as grandes leis da nossa existência. E ela esclarece que os infortúnios do mundo são causados pela quebra dessas leis. O que nós semeamos, nós colhemos. A teosofia inspira nos homens muita esperança, mostrando-lhes a natureza divina do espírito interno e as gloriosas capacidades que eles pode atingir. A teosofia elimina o medo da morte, mostrando-nos que a alma, o verdadeiro homem, não pode morrer, mas vive num estado de felicidade quando o corpo é abandonado. Todos os homens e todos os povos são membros de uma grande família. A ação altruísta, inspirada pelo amor e dirigida pela sabedoria, é o caminho certo e único para a salvação do mundo. E assinou um teosofista. Ele não queria se identificar, certamente, na época, como eu já falei, houve muita perseguição, em 1902. Em 1910, saiu na revista França Esperantisto, ou seja, esperantista francês, a informação de que foi criada, dentro da Liga Teosófica, uma seção independente de esperantistas. E na mesma revista, num outro número, houve a seguinte informação: uma senhora começou a publicar num jornal teosófico um artigo sobre Esperanto. Ela dará num simpósio esperantista internacional uma palestra sobre teosofia e numa revista teosófica publicará em francês um artigo com o título A Utilidade do Esperanto para os Teosofistas. Isso em 1910.
Em 1911, na revista Lingvo Internacia, ou seja, Língua Internacional, saiu a informação em Esperanto sobre a criação da Teosofia Esperanta Ligo, ou seja, a Liga Teosófica Esperantista, fundada naquele ano. No ano seguinte, 1912, foi traduzido o texto, saiu o texto, vou falar agora só em português, Teosofia e Esperanto. E no mesmo ano, o texto Estudo sobre o Pensamento segundo a Doutrina Teosófica. Em 1913, foi fundada a revista bimensal Espero Teosofia, ou seja, Esperança Teosófica, que existiu até 1928. Em 1910, foi publicado em inglês o famoso livro At the Feet of the Master, aos pés do mestre em português, suponho que muitos ou quase todos conhecem, aos pés do mestre de Krishnamurti. E já em 1913, 3 anos depois somente, saiu a tradução para o Esperanto, Cela Piedo della Maestro. No prefácio, o secretário-geral da Sociedade Teosófica na América, A.P. Warrington, disse em Esperanto: eis um livrinho traduzido num estilo admirável que contém um guia para a conduta humana tão elevado que ele está no mesmo nível das grandes santas escrituras do mundo. O autor, ou seja, Krishnamurti, o jovem Krishnamurti, 10, 9 anos, veio ajudar a estabelecer no mundo aquela paz para a qual trabalham todos os esperantistas. No mesmo ano, 1913, saiu um texto sem data, que foi publicado pela Liga Teosófica Esperantista, de 7 páginas em Esperanto, com o título A Teosofia e Sua Doutrina. Para se ter uma ideia, em 7 páginas, fala, claro, não muita coisa, um resumo, aqui o sumário, o que é teosofia, os 3 objetivos da teosofia, a doutrina teosófica, dizendo que não tem dogmas, divisão do cosmos, as 3 principais verdades, lei da unidade, lei de karma, reencarnação ou renascimento, os mestres de sabedoria. Eu vou citar alguns poucos trechos. O que é teosofia? Teosofia significa, literalmente, sabedoria divina. A teosofia tem no seu seio lugar para todos os homens cujos objetivos são a união e a fraternidade. Sobre a doutrina teosófica, a teosofia não tem dogmas, mas ela tem alguns ensinamentos muito úteis, cujo estudo dá aos membros muitos conhecimentos sobre os problemas da vida e dá-lhes uma nova paz interna. E sobre os mestres de sabedoria, eles atingiram o mais alto grau da evolução humana. Eles formam a grande fraternidade ou a grande loja branca, que está sempre pronta a servir a evolução e progresso de todas as criaturas. Eles reencarnam por vontade própria e usam corpos físicos para ajudar os homens que sinceramente desejam o progresso e querem ajudar a humanidade a progredir. Então, é isso no texto de 1913, em Esperanto. Em 1920, saiu na revista Brasília Esperantisto, ou seja, Esperantista Brasileiro, a informação que em Fortaleza, um esperantista fez uma palestra sobre Esperanto e teosofia. Em 1922, foi publicado o livro Luz no Caminho e Karma, de Mabel Collins. Luz no Caminho, também esse livrinho aqui da Sociedade Teosófica. Em 1932,
o livro Experiência e Comportamento de Krishnamurti. Em 1934, foi publicada uma enciclopédia de Esperanto. E aí tem um artigo sobre teosofia, com as seguintes informações. Teosofia, ele define assim: filosofia religiosa, esforço para conhecer Deus. Em 1875, foi fundada em Nova York por Helena Blavatsky e Coronel Henry Steele Olcott a Sociedade Teosófica, cujos objetivos são, aí vem os 3 objetivos que se conhece, e mais informações. Em 1911, foi fundada a Liga Teosófica Esperantista, cujos objetivos são tornar conhecidos mutuamente Esperanto e Teosofia, usar Esperanto como língua internacional da sociedade teosófica. Em Esperanto apareceram alguns livrinhos sobre teosofia e o romance teosófico Culpa Fatal, de Lionel Dassas. Em 1913 surgiu o órgão da Liga Teosófica Esperantista, Espero Teosofia, ou seja, Esperança Teosófica, que teve em 1928 sua 10ª coleção do ano. Em 1941, estou fazendo uma apresentação aqui cronológica. Em 1941, foi publicada pela Federação Espírita Brasileira a tradução para o Esperanto da Bhagavad Gita, que aqui, obviamente, em geral, os teosofistas leem, e essa Bhagavad Gita foi traduzida do sânscrito, diretamente do sânscrito, pelo espírita poliglota Francisco Lorenz. Na introdução, o outro espírita conhecido, Ismael Gomes Braga, diz o seguinte: a Bíblia e a Bhagavad Gita. Na literatura mundial eterna, há 2 livros cuja influência sobre toda a humanidade civilizada é muito maior do que normalmente se pensa, porque eles estabeleceram costumes e leis que governam as maiores sociedades humanas. Aí vai falar sobre a Bíblia e depois sobre a Bhagavad Gita. O segundo importantíssimo livro da literatura mundial é a Bhagavad Gita. Ela não teve muita influência na vida ocidental, mas nos países orientais ela teve influência muito maior do que a Bíblia, pois ela é mais antiga e é usada como Santa Escritura nas mais difundidas religiões na Ásia. Em 1945, na revista O Brasil Esperantista, ou seja, uma revista em português e Esperanto, saiu a informação em Esperanto, na sede da Sociedade Teosófica, há cursos de Esperanto, um básico e um de nível avançado. Sobre os anos 1956 a 59, ou seja, alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial, que obviamente dificultou a divulgação de Esperanto. Diz um livro sobre literatura religiosa em Esperanto. Em 1956, um francês, Sr. Franz, sabia da existência de apenas 3 esperantistas na Sociedade Teosófica. Mas no ano seguinte, o casal britânico Kelly tentou achar e reorganizar os membros da Liga Teosófica Esperantista e propôs publicar de novo uma revista. Tal revista esperantista foi editada nos anos 1958 e 59 com o título Teosofia Lumo, ou seja, Luz Teosófica. E sobre os anos 1967 a 70, tem a seguinte informação: parece que os esperantistas entre os teosofistas uruguaios são os mais ativos. Com modestas apostilas, publicadas em Montevideo, eles acrescentaram bastante títulos
a literatura teosófica esperantista. E aí tem alguns títulos, vou ler só em português. 1967, Pérolas da Sabedoria, um texto hindu. Em 68, Filosofia Religiosa Indiana, de Rabindranath Tagore. Em 70, Pensamento Teosófico, também em 70, Educação, sobre Educação, de Gina Rajadasa e Annie Besant. E em 1969, na revista brasileira O Teosofista, saiu um artigo com o título Esperanto, Ideal e Realidade, em português, justamente para falar para os teosofistas sobre o Esperanto. Aí eu cito só um trecho. Uma vez mais, foi prestada pelos esperantistas significativa homenagem ao grande apóstolo da não-violência, Mahatma Gandhi. E eles citam Gandhi, que disse: sou a favor de um calendário unificado, uma moeda única para todos os povos, bem como advogo a causa do idioma internacional, ou seja, Esperanto. Na mesma revista, no outro número, foram publicadas 3 páginas com citações sobre o valor do Esperanto. Em 1973, foi publicada a obra A Voz do Silêncio, também muito conhecido, esse livrinho de Blavatsky. A Voz do Silêncio e alguns fragmentos do Livro dos Preceitos de Ouro, de Blavatsky. E em 79, o livro De Frente para a Vida, de Krishnamurti. Eu mencionei a Bhagavad Gita. Aqui na Sociedade Teosófica se leem livros de várias religiões. Então, vou citar alguns títulos que foram também traduzidos, alguns livros traduzidos para o Esperanto, que não são necessariamente livros teosóficos, da literatura teosófica estrita, mas sobre outras religiões. Então, já mencionei Filosofia Religiosa Indiana, um outro livro, Os Ensinamentos de Buda, Os Analectos de Confúcio, o Dhammapada, O Caminho para o Nirvana, Introdução ao Budismo, mais um livro sobre o budismo, Alguns Fatos sobre o Budismo, o Dhammapada, e em 2014, Do Masdeísmo ao Catarismo, as religiões dualistas. Então, tudo isso em Esperanto. E aqui, na Sociedade Teosófica, se defende também o vegetarianismo. Nem todos os teosofistas são vegetarianos, mas se defende essa ideia. E também em Esperanto existe o vegetarianismo, existe uma associação vegetariana esperantista mundial desde 1908. E se pode acessar o site com esse endereço. Em 2002, chegamos mais perto deste ano, foi publicado o livro Teosofia, de Rudolf Steiner, que foi traduzido do alemão para o Esperanto, sendo que o original foi publicado em 1904. Rudolf Steiner é conhecido como o criador da antroposofia, mas ele também foi membro importante da Sociedade Teosófica de 1902 a 1912. Só que ele tem uma visão muito pessoal da teosofia e, lamentavelmente, ele não cita ninguém da teosofia. Não cita Blavatsky, não cita a Doutrina Secreta, nenhuma obra. Ou seja, como se ele tivesse inventado tudo isso. Aqui a capa desse livro, Teosofia em Esperanto. E esse tradutor, um suíço, traduziu muitos livros dele para o Esperanto, inclusive esses aqui são textos teosóficos, né? Os Contornos da Ciência Oculta,
como se adquirem conhecimentos sobre os mundos superiores, reencarnação e karma, da crônica do Akasha. Continuando, chegamos a 2004. De 2004 a 2008, existia um curso de Esperanto na TV Suprem, cujo fundador, diretor, presidente é Ulisses Riedel, que é um teosofista, um teósofo, e que apoia fortemente o Esperanto. Em 2010, na Revista Italiana de Teosofia, saiu um artigo com o título A Sociedade Teosófica e a Língua Esperanto, onde o autor, um italiano, fala em inglês e italiano, fala sobre Esperanto. Vou citar só um trecho. Nossa sociedade teosófica existe em 54 países, com 42 revistas nacionais. Por que não começar o mais cedo possível a publicar a tradução para o Esperanto de um dos artigos de algumas de nossas revistas e depois compartilhá-la com os outros? Infelizmente, esse apelo não surtiu efeito até agora. Em 2014, eu mesmo dei aqui uma palestra em português sobre Esperanto, Omaranismo e Teosofia. É uma visão geral do Esperanto, muito mais detalhada do que isso aqui, que eu falei aqui, sobre Esperanto, e essa palestra foi transmitida pela TV Suprem, se vê de vez em quando na TV Suprem, e também está no YouTube, para quem se interessa em saber mais sobre o Esperanto, uma visão geral do Esperanto. No mesmo ano, foi criado o grupo Teosofio Esperante, ou seja, Teosofia em Esperanto. E também foi criado o site Teosofio Esperante. Os objetivos desse grupo são colocar na internet textos em Esperanto sobre temas teosóficos, informar em Esperanto sobre eventos teosóficos e representar a Sociedade Teosófica de Adyar na Associação Universal de Esperanto. Esse grupo, Teosofia Esperante, participou em 2015 e 2016 entre mais de 100 associações e grupos esperantistas na chamada Feira do Movimento Esperantista dos Congressos Internacionais de Esperanto, na França e na Eslováquia. E em 2016 foram publicados 3 livrinhos teosóficos em Esperanto: Teosofia e a Sociedade Teosófica, Introdução à Teosofia, que é a tradução do livro de Leadbeater, Introdução à Teosofia, e Extratos das Cartas dos Mestres de Sabedoria, que é uma tradução desse livrinho aqui, de meditações, excertos de Cartas dos Mestres de Sabedoria. Então, tem esses 3 livrinhos em Esperanto. E esse aqui, então, Teosofia e a Sociedade Teosófica, tem o seguinte sumário: o que une o Esperanto e a Teosofia. Brevíssimo resumo de Teosofia. A Sociedade Teosófica, vida e obra de Blavatsky, história da Sociedade Teosófica até 1934, o que significa a filiação à Sociedade Teosófica, que é um texto da ex-presidente Radha Burnier, sobre as cartas dos Mahatmas, sobre Luz no Caminho, aquele livrinho, excertos do livro Aos Pés do Mestre e sumário do livro The Ocean of Theosophy, que existe só em inglês, de William Judge. Então, isso aí em Esperanto. E aí chegamos a 2016,
E com isso eu termino minha apresentação. Muito obrigado.